pode celebrar o Senhor nessa noite, Lagoinha. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 1 em diante. Êxodo capítulo 33, verso 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar, com o povo em que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele o chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvens parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome.
Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da tua palavra, e nós te pedimos, ó Espírito Santo, fale conosco. Não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Que tudo aquilo que possa tentar roubar a semente que será lançada nessa noite, que toda distração, Senhor, que todo pensamento distante, Pai, seja nesse momento, ó Pai, atraído pela tua presença e pela tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Querido, pode se assentar. Você pode celebrar Ele, adore a Ele por um momento. O texto que nós lemos é um texto em que nós vemos uma manifestação da graça de Deus aqui. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor disse a Moisés que por causa da consequência das atitudes do coração daquele povo, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com esse povo, porque pode ser que no meio do caminho eu destrua eles. Mas Moisés aqui, ele começa a falar com o Senhor, e ele começa a dialogar e a expressar a Deus tudo aquilo que o Senhor havia prometido, trazer ao Senhor que aquele povo era o povo escolhido por Ele, que sobre aquele povo havia uma promessa. Moisés começa a conversar com o Senhor, e a Bíblia nos fala de um lugar onde Moisés falava com ele, a tenda do encontro. Havia um lugar onde Moisés encontrava o Senhor. Havia um lugar, todas as vezes que ele se dirigia para aquele ambiente, o povo saía das suas tendas para observar o que iria acontecer dentro daquela tenda. Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra para o teu coração. Havia um povo que ia para observar o que acontecia na tenda que Moisés entrava. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: nós não podemos ser aqueles que ficam do lado de fora da tenda para observar o que acontece do lado de dentro. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: chegou o tempo de entrar para dentro da tenda. Chegou o tempo de acessar aquilo que as pessoas não estão acessando, querido. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra ao nosso coração, para nos levar ao ambiente de encontro com Ele. A Bíblia fala assim que Moisés, quando acessava aquele ambiente, a nuvem da glória de Deus descia. Era visível a manifestação da glória de Deus. Esses dias eu conversava com um pastor, e ele me contava um testemunho em uma cidade fora do Brasil. Eles estavam num culto,
E de repente eles começaram a ver uma nuvem entrando de fumaça dentro da igreja. E ele disse: pastor, não tinha o aparelho que solta fumaça, mas era a fumaça da presença de Deus que invadia aquele ambiente. Quando Moisés entrava na tenda, havia uma manifestação clara e visível da presença de Deus naquele lugar. Eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor quer encontrar você de uma forma que a presença dEle seja visível àqueles que estão do lado de fora, que a presença dEle seja palpável no ambiente em que você acessa. Moisés começa a falar com o Senhor, e no verso 16, Moisés diz assim: Israel, no verso 16, projeta para mim, Êxodo 33, 16, olha o que o texto diz: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Moisés traz algo aqui. A presença de Deus traz uma diferença no meio do povo. A presença de Deus traz uma diferença no meio do povo. Moisés está dizendo: Senhor, existe uma coisa só que faz a diferença de um povo do outro. Não é o poder bélico, não é o poder financeiro, não é o poder de estrutura física, não, o que diferencia um povo do outro é a presença do Senhor no meio dela. Deixa eu dizer algo para você, querido: o que faz a diferença na nossa vida é o poder de Deus sobre a nossa vida. O que faz a diferença sobre a nossa casa não é o que eu adquiri durante a minha vida, não é os bens que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não. O que faz a diferença na vida de alguém é a presença do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. O que diferencia alguém que carrega a presença, querido, não é a posição, não é o talento, não é a eloquência, não é o grito, não é a voz mansa, não. O que diferencia é a presença dEle, querido. É a presença dEle que faz toda a diferença. Uma igreja, querida, ela pode ter uma estrutura fantástica, mas sem a presença vira um evento. Nós podemos ter as melhores estruturas, mas sem a presença vira qualquer outro ambiente. Uma pessoa pode ter dons, mas sem a presença vira performance. Mas quando há a presença, o simples se torna extraordinário. O ordinário se torna extraordinário. Deixa eu dizer algo para você, querido: o que faz a diferença é a presença dEle no nosso meio. O que nos atrai é a presença dEle. Em Atos capítulo 2 e o verso 1, olha o que o texto nos diz. Atos 2 e o verso 1, projeta para nós. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia fala assim, que quando Jesus ele é levado aos céus, tinha aproximadamente 500 pessoas. Jesus disse assim: olha, ficai até que do alto sejais revestido de poder. Mas em 10 dias o número de 500 reduziu para 120. Mas havia 120 apaixonado pela presença dele. Havia 120 que desejava a presença dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nunca foi por número, nunca foi por quantidade, nunca foi, querido, o que faz a diferença sempre será a presença dele. Aqueles que têm o coração, que deseja a presença dele. A Bíblia fala assim, que 120 perseveraram, 120 não retrocederam, 120 não mudaram porque alguém pediu, porque alguém parou no caminho. Não, 120 permaneceram buscando a presença do Senhor, orando até que o Senhor respondesse e se manifestasse com a glória dele no meio do povo. A Bíblia diz que de repente veio da terra. Foi isso? De repente veio, não veio da terra, veio do céu. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não era da terra, porque tudo aquilo que a terra produz morre, mas tudo aquilo que o céu produz permanece eternamente. Deixa eu dizer algo para você: tudo que a terra gera, ele tem prazo de validade, mas aquilo que o céu gera, querido, ele permanece, porque é ele que sustenta. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o teu ministério, o teu chamado vem do céu, você pode ficar tranquilo que quem sustenta é ele, quem guarda é ele, quem provê é ele, quem traz é ele. Quando vem do céu, ele sustenta. A Bíblia fala um som que veio do céu. Era um som sobrenatural, querido, que anunciava a chegada da presença de Deus. Era um som sobrenatural, um som que veio do céu. Não foi produzido por homens, foi produzido pelo Senhor. Quando esse som veio, o Senhor estava sinalizando que algo novo estava acontecendo. Eu posso dizer algo, liberar algo sobre a tua vida. Existe um som nessa noite liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Há algo novo do céu vindo sobre a tua vida. Há algo novo vindo sobre esta casa. Há algo novo vindo do céu sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Há algo novo do céu sendo liberado nessa noite. A Bíblia nos fala de um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso. E quando nós falamos de vento, na Bíblia ela fala sobre o Espírito Santo. E esse vento, esse som, carregava a ideia de algo, querido, que era poderoso. Esse som trazia algo dentro dele que não era algo normal,
mas que havia algo poderoso nele, que havia algo irresistível, querido. Esse som é irresistível, essa presença ela é irresistível e ela é incontrolável. Sabe quando a presença dele vem, você perde o controle. Não que você perde aquilo que a sensibilidade que você está fazendo, mas você perde o controle. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Chegou o tempo de você perder o controle da sua vida. Chegou o tempo dele controlar a tua vida. Chegou o tempo do Espírito Santo controlar a sua vida. Chegou o tempo do Espírito Santo, transformar a tua vida de forma que você não consiga mais se controlar. Sabe quando vai passando o tempo e aí a gente começa a tentar fazer do nosso jeito, a tentar controlar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo, ele é incontrolável. O homem não consegue controlar o Espírito de Deus. O homem consegue controlar o seu espírito, mas o Espírito Santo não, querido. Quando ele invade o ambiente, ele muda a estrutura, ele toca aonde ninguém consegue tocar, ele mexe aonde ninguém consegue acessar. Assim como o vento não pode ser contido, o mover de Deus também não, querido. Você pode virar para alguém do teu lado e dizer assim: o mover de Deus não pode ser contido. Chegou essa noite que o Senhor quer não te visitar nessa noite, querido. Visita, vem, vai embora. O Senhor quer te tocar de uma forma que nunca mais você volte a ser o mesmo. Você venha para a igreja, aonde você chegar, você já sai dizendo: Senhor, eu quero essa presença, eu quero andar com a tua presença, eu quero me mover com a tua presença. É essa presença que eu quero. A Bíblia diz que aquele som, aquele ambiente encheu toda a casa. O som encheu todo aquele lugar. Sabe por quê, querido? A presença de Deus, ela não visita de forma parcial. A presença de Deus não é de forma parcial, querido. Se ela chega, ela toma o ambiente. Se a presença dele chega, ela toma o ambiente. Querido, se a presença de Deus acessar a tua vida, ela toma toda a tua vida por completo. Ei, querido, é por isso que muitos têm medo de mergulhar. Muitos têm medo de permitir. Fica com medo. Mas eu vim aqui nessa noite assim: não tenha medo, não. Deixa a presença dele invadir tudo dentro de você. Deixa a presença dele mudar o que há dentro de você, mexer na tua estrutura. Porque quando a presença dele chega, a atmosfera muda. Aonde a presença dele chega, a atmosfera muda do ambiente. O Senhor quer te encher da presença dele, porque aonde você acessar, aonde você pisar, aquele lugar será mudado, o ambiente será mudado. Aquele som anunciava um novo tempo. Aquele som marcava o nascimento da igreja. E sabe o que acontece? Antes havia medo. Antes Pedro negou. Antes Pedro disse: eu não conheço, não sei quem ele é. Antes os discípulos correram.
Mas depois, ousadia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha alguns receios, alguns medos. Talvez você seja um pouco tímido. Mas eu vim aqui dizer uma coisa para você. Quando a presença dele chega, querido, a timidez perde e começa a ter a ousadia dentro de você. Eu vim liberar algo sobre a tua vida. Se prepare para ter a ousadia dos céus. Ei, o ambiente onde você chegar, você vai estender as mãos, você vai orar, você vai declarar, ei, o Senhor vai te dar ousadia, ei, para aquele lugar ser transformado, a tua casa ser acessada, ei, depois da presença dele, o poder, ele se manifesta, depois da presença dele, a conversão, ei, não era apenas barulho, era anúncio profético de mudança. Eu vim aqui nessa noite dizer algo, é um anúncio de mudança, ei, de um ambiente profético nessa noite, ei, de estabelecer o Senhor um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Se prepare, o lugar do medo vai dar espaço para a ousadia e pelo poder de Deus e a manifestação de Deus aonde você acessar. A Bíblia fala que aquele barulho começou a atrair as pessoas do lado de fora. Eu disse para vocês que quando Moisés entrava na tenda, quando a presença de Deus descia, as pessoas eram atraídas para ver o que estava acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aonde a presença dele está, as pessoas são atraídas. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se prepare, porque a presença de Deus sobre a tua vida vai começar a atrair pessoas. Vai começar a atrair pessoas. Eu quero declarar nessa noite, se prepare, porque você vai começar a andar e as pessoas serão atraídas pela presença que há sobre a tua vida. As pessoas vão começar a dizer assim: eu quero isso que você tem, eu quero receber o que você, eu quero acessar o que você está acessando, eu quero viver o que você está vivendo. Querido, a presença dele começou a atrair. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Havia apenas 120 pessoas naquele ambiente, mas toda a cidade, parou para saber o que estava acontecendo naquele lugar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós precisamos é apenas de 120 dispostos, com o coração entregue. Nessa noite tem 120 aqui neste lugar. Tem alguém disposto a entregar a sua vida por completo a Ele? Tem alguém disposto a se render a essa presença? Que havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouviu falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam:
Não são Galileu todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós da nossa língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Pode dizer uma coisa para você, querido: sempre vai ter aqueles que são atraídos para viver o que o ambiente está liberando, mas sempre vai haver aqueles que não acreditam naquilo que o ambiente está vivendo. Mas eu vim liberar algo sobre a tua vida. Nós não estamos preocupados com o que as pessoas irão falar, mas nós estamos apenas dispostos a viver aquilo que o céu já começou a liberar sobre este lugar. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: há uma presença dele sobre esse ambiente, há uma graça dele sendo liberada sobre as nossas vidas nessa noite. A presença gera impacto visível. Os curiosos aproximam, os necessitados vêm, os famintos aparecem. Eu quero declarar que os famintos começarão a entrar neste lugar. Eu quero declarar que os famintos vão começar a acessar este ambiente, porque neste lugar há a presença dele, a presença do Espírito Santo, há alimento dos céus sobre este lugar. Sabe o que é interessante? É que você não precisa anunciar, a presença anuncia. Você sabe por que Moisés queria tanto a presença de Deus? É porque com a presença você não precisa anunciar, porque a presença ela anuncia. É por isso que quando Davi assume o trono, ele chega e diz assim: nós precisamos buscar a arca. Porque se a arca estiver no meio, nós não precisamos anunciar nada, ela própria anuncia. É por isso que quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ver quando o povo começa a perder a guerra, a batalha, eles vão buscar a arca, e quando a arca chega no meio, o exército inimigo já fica com medo, já olharam assim, já é o nosso fim, porque a presença já chegou no meio dos israelitas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: a presença, quando ela chega, você não precisa anunciar, você não precisa ficar fazendo propaganda, você não precisa de marketing, você só precisa da presença dele. A presença dele é que faz todas as coisas. A presença dele, a presença. Interessante é que a presença ela habita em ambientes preparados. Salmo de Números 24, verso 3. Salmo 24, verso 3 nos diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Verso 4: aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Verso 5: este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Querido,
Deus, Ele é onipresente. Sua presença manifesta e repousa onde há preparação espiritual. Não é sobre performance e nem sobre perfeição, mas é sobre posicionamento. A primeira coisa que o texto vai nos dizer sobre coração limpo, isso fala sobre santidade. Santidade não é aparência religiosa, é um coração separado, mãos limpas, atitudes corretas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem carrega a presença, tudo que faz de forma correta. Mãos limpas, coração puro, fala de intenções alinhadas. Quem tem a presença, querido, a intenção é alinhada com aquilo que o céu quer realizar sobre a terra. Santidade fala de uma vida íntegra no secreto. Não tem como a presença dele habitar num ambiente onde não existe integridade no secreto. Porque aquilo que você tolera em secreto pode limitar aquilo que Deus quer manifestar em público. Aquilo que você tolera no secreto pode limitar aquilo que Deus quer manifestar no público. O texto nos fala de humildade. A presença de Deus não repousa onde há autossuficiência. A humildade é reconhecer: eu preciso de Deus, sem Ele eu não consigo, sem a presença dEle não é possível. A minha força não é suficiente sem a presença dEle. O orgulho fecha os céus, a humildade abre portas espirituais. O orgulho fecha, a humildade abre. E a Bíblia nos fala sobre sede espiritual. Deus se revela a quem o deseja. A presença de Deus, ela é liberada para quem deseja, para quem almeja a presença dele. Sabe por que Deus disse para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu vou. Eu não vou enviar anjo, não, eu vou junto. É porque Moisés queria a presença. Querido, se você desejar a presença, se prepare, porque ela vai se manifestar na tua vida. Se você deseja a presença dele, se prepare. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu fiz tanta coisa errada, tantos caminhos, tantas escolhas que eu fiz, que não condiz com aquilo que eu desejo viver, mas eu vim declarar e liberar uma palavra sobre a tua vida. Hoje o Senhor estabelece um novo tempo. Se vocês desejam a presença dele, se prepare, porque a presença dele já está neste lugar. Se existe alguém que deseja a presença dele, se prepare, porque a presença dele vai se manifestar na tua vida, vai se manifestar na tua história, porque a presença dele muda, a presença dele transforma. A presença de Deus é manifesta aqueles que são obedientes. A obediência sustenta a presença. A obediência sustenta a presença. Querido, a presença de Deus, ela não permanece em um ambiente onde não há obediência. A obediência sustenta a presença. Todas as vezes
que os homens desobedeceram, a presença de Deus se foi. Quando nós olhamos para Saul, o profeta Samuel disse para ele assim: olha, eu vou, e você espera eu voltar para sacrificar. E a Bíblia diz assim, que passou um tempo, Saul achou que Samuel não voltaria mais. E sabe o que Saul faz? Saul sacrifica. Quando Samuel chega, Samuel vira e diz assim: o que você fez? Samuel disse para ele assim: hoje Deus iria confirmar o teu chamado. Hoje Deus iria confirmar a tua descendência. Mas porque você não obedeceu, o Senhor levanta outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem muita gente que não vive aquilo que Deus prometeu, porque não consegue ser obediente. Obediência parcial é desobediência. Se nós não aprendermos a ser obediente, nós não conseguiremos ver a presença dele permanecer. Mas se nós formos obedientes, se prepare, que a presença dele vai permanecer em todos os ambientes que você acessar. Querido, nunca deixa que a obediência tire a presença de Deus sobre a tua vida. A obediência nas pequenas coisas, a obediência mesmo quando dói. Existem coisas que doem, mas nós precisamos ser obediente. Ser obediente mesmo sem entender. Existem coisas que você não vai entender. Existem coisas de direção sobre a tua vida que você não vai entender. Mas pode dizer uma coisa para você: mesmo sem entender, mesmo sem garantias, apenas faça aquilo que o Senhor está falando, mesmo sem entender. O problema é que nós queremos entender tudo. Quando eu olho para Abraão, ele recebe uma direção. A palavra é: vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não estava entendendo. Mas uma coisa ele sabia: que aquele que deu a direção, aquele que liberou a palavra, ele sabe o que está fazendo. Eu posso dizer algo para você: a presença de Deus sabe o que está fazendo. A presença de Deus sabe o que está dirigindo, a forma que está realizando na tua vida, o mover dele sobre a tua história. Ei, não se preocupe, porque se você não está entendendo, ele sabe o que ele está fazendo, mesmo sem entender. Muitos querem sentir Deus, poucos querem obedecer a Deus. Tem muitas pessoas que querem sentir Deus, mas poucos querem obedecer. Mas eu vim aqui nessa noite, e eu creio que neste lugar existem homens e mulheres que estão dispostos a obedecer ao Senhor. Querido, quem está disposto a obedecer a Ele nessa noite? Quem está disposto a ouvir a voz dele nessa noite? Quem está disposto a ser abraçado por essa presença, a ser envolvido pela presença dele que muda tudo? A presença transforma quem a carrega. Moisés, ele descia do monte com o rosto brilhando. Dizer algo para você: a presença dele, ela transforma a nossa vida.
presença dele, ela faz com que tudo na nossa vida passe a ser diferente. A tua fala passa a ser transformada. Você começa a reagir diferente. Quem, quando alguém mexia, olhava para você diferente, você já queria voar no pescoço. Não precisa levantar a mão não, tá? Sem a presença dele, o prato era fácil quebrar. Sem a presença dele, a porta de guarda-roupa, vai dizer que ninguém bateu uma porta de guarda-roupa alguma vez, não. Sem a presença, querido, o que está na mão lança. Eu pensei que alguém fala Deus, ninguém falou Deus. Mas com a presença dele tudo muda. Com a presença dele, querido, a tua reação ela passa a ser diferente. Se está reagindo, se está agindo de forma diferente, ei querido, o que precisa é da presença dele, porque a presença dele controla o teu espírito, a presença dele controla a tua alma, a presença dele controla a tua carne. O que precisa é da presença dele. Sabe aquele eu vou orar, eu vou orar. Se está fora, começa a orar. Não, estou falando sério. Se está fora, começa a orar, porque começa a ser diferente. Eu quero declarar sobre a tua casa. Vai ser a presença dele que vai governar a tua casa. Vai ser a presença dele que vai governar o teu marido. Vai ser a presença dele que vai governar a tua esposa. Vai ser a presença dele que vai governar o teu filho. Vai ser a presença dele que vai governar a tua filha. E se prepare, que a presença dele vai governar a tua casa. Se você está disposto a ser cheio da presença dele, se você está disposto a buscar a presença dele, se prepare, porque aonde a presença dele chega, o ambiente muda. Aonde a presença dele chega, tudo é transformado. Presença dele. O que nós precisamos, querido, é da presença dele. É a presença dele que purifica. É a presença dele que limpa. Eu quero declarar sobre a tua vida a partir de hoje. As pessoas vão começar a dizer assim: o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? O que aconteceu na casa dele, na casa dela? Antes o grito era de briga, mas agora vai ser o grito de aleluia, de glória a Deus, de manifestação da glória de Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa. A tua casa não vai ser reconhecida pelas brigas, a tua casa vai ser reconhecida pela presença e a manifestação de Deus dentro dela. A empresa onde você trabalha vai ser reconhecido pela presença que você carrega. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Aonde a presença de Deus chega, o ambiente é tomado. Se prepare para que a tua rua passe a ser diferente. Você está disposto a viver, a acessar aquela rua e não ser mais a mesma? Não, deixa eu dizer, você está disposto a acessar a rua da tua casa e ela não ser mais a mesma? Não tem ninguém. Eu vou tentar ver se você recebe essa palavra. Você está disposto a acessar a rua da tua casa e ela não ser mais a mesma? Você está disposto a acessar a tua casa e ela não ser mais a mesma? Eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. A presença dele, ela é poderosa para mudar qualquer ambiente. Ela transforma, porque ela é maior do que qualquer força. Aonde a presença dele chega, as trevas é dissipada.
Aonde a presença dele chega, querido, tudo aquilo que foi enviado tem que partir em retirada. Eu não sei o que enviaram para a tua casa, mas eu vim aqui nessa noite declarar que tudo aquilo que foi enviado do inferno vai partir em retirada hoje. Tudo aquilo que foi tramado contra a tua família, contra os teus filhos, nessa noite nós denunciamos e declaramos que vai cair por terra todo levante do inferno, todo levante das trevas. Essa noite nós declaramos, já caiu por terra no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que por um caminho os nossos inimigos virão, mas por 7 terão que ir. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada que resista à presença do Espírito Santo. Não tem nada. Eu quero que você vire para alguém nessa noite e diga assim: você precisa, e eu também, da presença dele. Diga para ele se você está disposto essa noite. Fala assim: o céu já se abriu, a presença já está neste lugar. Diga para ele assim: não deixa nenhuma reserva, libera por completo. Ele quer você por inteiro. Seja profeta, diga assim: ele quer você por inteiro. Ele não quer uma parte da tua vida, ele quer você por inteiro. Oh, aleluia. Toda pedra eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. É a presença. Sem tua presença nada importa. Oh, aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que
você abraçasse alguém, homem com homem, mulher com você, não for tua esposa, se for tua esposa tudo bem, mas abrace alguém. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Eu queria que você declarasse sobre a vida dele, sobre a vida dela, a presença do Espírito Santo. O Senhor quer marcar a tua casa nessa noite. O Senhor quer que você saia deste lugar diferente. Eu quero convidar você a começar a orar por a pessoa que está do seu lado. Começa a declarar. Essa noite o Senhor quer te abraçar. Essa noite o Espírito Santo quer te renovar. Eu quero te convidar, feche seus olhos, começa a falar com Ele. Começa a orar nesse momento. Nós já vamos encerrar o culto, mas eu quero convidar você nesse momento a orar pela tua casa, a orar pela tua família, a orar pela tua vida. Começa a declarar nessa noite. Oh, aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, começa a tocar nessa noite, Pai. Começa a renovar nessa noite. Ah, Senhor, visita os lares nessa noite, os casamentos, ó Pai, os filhos, as filhas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos lares saudáveis, cheios da Tua presença. Nós declaramos casamentos cheios da Tua presença. Nós declaramos filhos cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, ó Deus, homens e mulheres cheios da Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós não queremos ser mais um na multidão, mas nós queremos estar cheio da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que a rua onde os Teus filhos acessem, Senhor, a partir de hoje começa a ser mudado, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença invada as ruas, que a Tua presença invada os lares nessa noite, que a Tua presença venha invadir, Senhor, as empresas aonde os Teus filhos acessam, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, Senhor, todas as portas fechadas, a Tua presença, Senhor, ela é poderosa para abrir, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos portas abertas, nós declaramos cura sendo liberada, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós declaramos, em nome de Jesus nós declaramos, oh Espírito Santo, todas as portas fechadas, ó Pai, comecem a abrir nesta noite. Nós declaramos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Segure a mão de quem está do teu lado. Segure na mão de quem está do seu lado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente e causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Tua presença.
essa noite: Senhor Jesus, eu dependo da tua presença. Não permita que eu me mova sem a tua presença. Essa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro vida. Eu que estava distante, essa noite eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, segurando a mão de quem está do seu lado. Não solte a mão ainda. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas essa noite você quer entregar a tua vida para Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus essa noite? Eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Somente você que quer entregar a sua vida para Jesus, quer que essa presença te direcione, se mova através da sua vida. Você quer aceitar a Jesus? Aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que se afastou dos caminhos do Senhor, mas essa noite você quer voltar para Jesus. Essa noite você quer voltar para que essa presença se mova através de você. Você quer voltar para Jesus essa noite? Eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Não saia deste lugar, você que está distante, sem se mover para a presença dele. Você quer voltar para Jesus? Aperte a mão de quem está do seu lado. Eu vou contar até 3 nessa noite. Se alguém apertou a tua mão, eu quero que você levante a mão dela junto com a sua no 3. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Aleluias, glória a Deus. Se alguém apertou, levante a mão dela junto com a sua. Se você levantou a mão de alguém, traga essa pessoa aqui para frente. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua vida. Aleluia. Se alguém levantou, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Glória a Jesus.